técnica, habilidade, duas palavras diferentes. Será que tem o mesmo significado? Como é que eu vou ensinar o esporte sem saber a diferença, e se há diferença, entre esses dois conceitos? O que isso pode ajudar no planejamento das minhas aulas, quando eu quero ensinar o esporte? Olá, para ti que é novo no canal, meu nome é Ricardo Pedroso Saldanha, sou professor de Educação Física, tenho doutorado em Ciências do Movimento Humano e hoje eu estou aqui para te dizer tudo o que tu precisa saber sobre a diferença entre o ensino da técnica e a aquisição de habilidades no esporte. Mas antes disso, tu já te inscreveu no nosso canal? O que tu está esperando? Te inscreve, ativa o sininho, comenta, dá um like e compartilha com os teus amigos e colegas. Nós vimos nesses dois vídeos, neste e neste vídeo, que eu gravei para vocês aqui no canal, que ensinar o esporte não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa. E que para poder planejar uma aula, algum treinamento, o professor precisa dominar o conteúdo e principalmente dominar os conceitos-chave sobre aquela área do conhecimento que ele atua. Neste vídeo te ajudarei a descomplicar um pouquinho isso. Primeiro eu preciso dizer algo que talvez vocês já saibam, que o esporte possui diversas características, mas para que a gente consiga compreender essas características a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo, analisar a partir de duas dimensões. A primeira delas é a lógica interna e a segunda a lógica externa do esporte. A lógica interna refere-se aos aspectos próprios de cada modalidade, enquanto que a lógica externa a características e significados sociais que a prática pode proporcionar. Mas nesse vídeo iremos tratar da lógica interna para que vocês consigam compreender melhor a diferença entre a técnica e a habilidade. Para que a gente consiga entender a lógica interna, eu vou fazer algumas perguntas e nós vamos refletir juntos, ok? A primeira delas é: quais as exigências motoras, as regras de uma determinada modalidade impõem aos seus praticantes? Segunda pergunta para vocês: durante essa prática esportiva, ocorre alguma interferência direta do adversário? Terceira e última pergunta: nessa prática esportiva, ocorre alguma colaboração entre os companheiros de equipe? Essas perguntas são fundamentais para que vocês comecem a entender a lógica do esporte que vocês estão ensinando. E permite também aos professores um olhar diferenciado na compreensão, por exemplo, dos desafios motores impostos pela prática. Mas calma lá, esse assunto sobre as características comuns entre os esportes é tema para um outro vídeo. Neste, a gente vai tratar sobre a diferença entre técnica e habilidade técnica. Lembra que eu comentei com vocês sobre a importância de conhecer conceitos-chave? Não lembro mais. Se eu não conheço conceitos da área que eu estou atuando, posso cometer erros, tomar decisões equivocadas ou sem fundamento. Imagine um profissional da saúde que vai tratar um paciente de uma determinada doença e este profissional da saúde não conhece os conceitos sobre o tratamento desta doença. Imaginem o grande risco que esse paciente tem de não se curar ou piorar o seu problema. A gente sabe que existe uma briga entre aqueles que defendem o ensino da técnica e aqueles que abominam. Calma teu coração, eu não quero briga. Paz e amor. Essa crítica é feita por muitas abordagens na área da educação física escolar, que consideram essa forma de ensinar como tecnicista. Ou seja, segundo esses críticos, é aquela que transforma o aluno num simples reprodutor de movimentos estereotipados, mecânicos e sem significado. Mas o mesmo grupo que critica a técnica, o ensino da técnica, muitas vezes interpretam o conceito de habilidade de maneira errada. Ao qual atribui o desempenho motor mediante a repetição alienante e sistemática de movimentos. O fato é que não existe uma fórmula mágica para o ensino dos esportes. Cada pessoa aprende de maneira diferente. Gostei disso. Como as pessoas aprendem? Isso daria um ótimo vídeo, não acha? Espera aí que eu vou anotar para não esquecer disso. Como as pessoas
aprendem. Mas voltando ao que interessa, quando a gente observa um movimento de um atleta altamente habilidoso, como por exemplo Michael Jordan, logo imaginamos: nossa! Esse cara joga muito! Parece tão simples, mas será que é? Mas quando a gente analisa a partir do processo pelo qual ele chegou a este nível, a gente consegue identificar a dimensão da dificuldade. O que isso tudo quer dizer? Que reconhecemos facilmente ações habilidosas, mas não o processo para se chegar nesse nível. A habilidade, ela pode indicar duas coisinhas. Vamos à primeira delas. Algo a ser aprendido para ser utilizado, como por exemplo a bandeja no basquetebol, a manchete no voleibol, o toque no voleibol, o cabeceio no futebol. Ou o indicador de qualidade de desempenho, como o exemplo que eu dei para vocês do Michael Jordan. Agora veja que interessante isso. Como a habilidade é uma ação complexa e intencional, vai exigir do praticante a percepção, a tomada de decisão e a programação de movimentos. Para que isso tudo aconteça, requer uma mudança interna, pois trata-se de uma ação adquirida pela aprendizagem. Onde eu quero chegar? A habilidade é pessoal. A habilidade, vou repetir, a habilidade é pessoal. Esta é a principal característica que a diferencia da técnica. Como assim, pessoal? Ela é praticamente impossível de ser descrita verbalmente. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu seja um repórter. E ao final do jogo do Michael Jordan, eu vou lá e vou perguntar pra ele: como é que tu fez aquela enterrada se tu tinha 2 marcadores na tua frente? Provavelmente ele vai dizer assim: não sei. Dificilmente ele vai conseguir verbalizar uma habilidade que é só dele. Então, a técnica é algo objetivo. Como assim objetivo? Tu consegue descrever o arremesso do basquete. Tu consegue descrever a forma como uma pessoa deve chutar a bola no futebol. Tu consegue descrever a posição que um jogador de voleibol deve estar na hora de receber uma manchete. A posição do braço. E tu também consegue descrever diversas outras técnicas de outros esportes. A técnica, então, ela pode ser conceituada de duas maneiras. Como uma informação de antemão sobre a forma de executar um determinado movimento. Eu vou ensinar o movimento para o meu aluno, eu demonstro esse movimento, eu ensino como fazer e ele vai tentar executar. Para que ele consiga executar o movimento que é a técnica, ele vai precisar, como já falei antes, interiorizar esta ação motora. Ou seja, tornar aquilo que é pessoal, que é a habilidade, em algo impessoal, que é a técnica. Segunda forma de conceituar a técnica: uma informação que eu tenho de antemão para alcançar um objetivo com eficiência. Eu vou exemplificar te fazendo uma outra pergunta. O que significa meio mais eficiente se uma das características mais marcantes da habilidade é a adaptabilidade? Agora que tu compreendeu um pouquinho a diferença entre técnica e habilidade, quando tu ouvir um radialista, um comentarista de futebol, seja o que for, comentando e dizendo: aquele atleta é muito técnico, aquele atleta tem uma técnica muito apurada, Eu tenho certeza que vai doer no ouvido de vocês. e vocês vão ter aquela vontade de gritar: o certo é, aquele atleta é muito habilidoso. Entendeu? Tem certeza? Então deixa eu te fazer outra pergunta. Imaginem um jogo em que um atleta vai precisar fazer um passe. E este atleta está sendo marcado por 2 jogadores. No momento desse passe, ele executa uma técnica ou uma habilidade técnica. Ou ainda, O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A técnica ou a habilidade? Qual o papel da habilidade na evolução da técnica? Ou qual o papel da técnica na aquisição da habilidade? são perguntas bem difíceis. Mas seus problemas acabaram! Fiquem atentos aos próximos vídeos. Se achaste que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o teu like, faz um comentário, compartilha entre os teus colegas e amigos. Isso é muito importante para o nosso canal.